Graças a Deus, meus irmãos. Eu não sei se foi explicado, então vou explicar de novo, se for o caso. Eu estava lá na Missão Batista do Cauamé, apresentando a nossa sobrinha. O pastor Marcelo e a Tessa, para quem não sabe, tiveram mais uma filha, né? Não sei se está encerrando a fábrica ou não, só Deus sabe. E eu apresentei aquele garotinho e aquela menininha alguns anos atrás. Então ele quis manter a tradição, né? E pediu que nós fôssemos lá. E como ouviram, é lá no Cauamé. A cidade, ela não é grande, mas ela é espalhada. Então tive que ir lá logo no começo, foi logo depois da primeira oração, e correr de volta. E tô vendo que eu cheguei já na prorrogação, foi? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrirmos as nossas Bíblias, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, onde planejamos hoje, pela graça de Deus, encerrar este capítulo, que inclui também a última semana de vida do Senhor Jesus. Obviamente, em se tratando de Jesus, vale salientar que ele vive para todo sempre. Não é, deixa eu botar isso aqui para trás, não é a última semana de vida dele, ponto, porque 3 dias depois ele apronta, por assim dizer, e ressuscita. Nós bem sabemos disso, mas para os discípulos, para os seus opositores, esta era a sua última semana, e assim um senso de desesperança vai vir sobre os discípulos, porque eles não sabem o que vai acontecer. Apesar, justiça seja feita, de Jesus ter predito várias vezes que ele voltaria da morte. Inclusive, poucos dias antes do que nós vamos ler aqui, ele mais uma vez disse para os seus discípulos: vamos para Jerusalém, porque importa o quê? Que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja morto, crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E hoje, quando nós vamos falar, meus irmãos, de certa forma de cegueira espiritual, não há como nós percebermos que nos próprios apóstolos que andaram com ele, havia, no mínimo, se você não quiser chamar de cegueira, uma miopia espiritual, e que eles não conseguiam enxergar como deveriam enxergar. Então nós estamos agora nesta semana em que Jesus tem uns aliados ao lado dele, com os quais ele não pode plenamente contar, porque eles ainda estão, como se diz no ditado, meio barro, meio tijolo. Então, meus irmãos, a partir do incômodo e do desconforto que Jesus vai causar com a purificação do templo, nós vimos semana passada, né? Aquela cena clássica em que ele faz um chicote de cordas, não tem isso em Marcos, mas nós sabemos por outros evangelhos, e expulsa os vendilhões do templo. Nós destacamos vários motivos que o problema não era a venda em si, mas a corrupção e como aquilo que era vendido estava fora dos padrões dos sacrifícios. Então, por causa desse desconforto, os líderes religiosos, aqueles que eram inimigos entre si, mas se tornam aliados por causa de Jesus, tentam encontrar uma desculpa, um subterfúgio para poder matá-lo. E esta tentativa que nós vamos ler no texto aqui não é a única. 4 outras tentativas vão acontecer ainda nesta semana do texto, antes da crucificação, tentando pegar Jesus. E em meio a essas tentativas, no breve espaço de menos de uma semana, nós faltam aqui 3, 4 dias para a crucificação, Jesus vai ainda mais confundir a mente deles com parábolas e com ensinos que vão apontar as previsões alarmantes do que vai acontecer quando eles rejeitam a Jesus como o Messias. E é interessante, meus irmãos, que diante do perigo iminente que está diante do Senhor, ele não muda o seu discurso, ele não dá uma apaziguada na sua pregação, muito pelo contrário. Ele prega a verdade, e é isso que nós vamos tirar também da lição de hoje, de maneira inconfundível.
Marcos capítulo 11, creio que você já abriu, vamos ler do versículo 27 até o versículo 33, 28ª mensagem expositiva no Evangelho de Marcos. Vamos juntos, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Chegaram novamente a Jerusalém e quando estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O texto de hoje, meus irmãos, muito bem poderia também ser exposto, incluindo pelo menos a primeira sessão do capítulo 12. Mas eu preferi deixar à parte, mesmo que hoje nós temos uma mensagem até mais sucinta, para que nós possamos compreender por que Jesus, a partir da semana que vem, vai trazer parábolas que só não entende quem for realmente meio tonto da cabeça. É como se ele estivesse fazendo um retrato dos líderes religiosos, esses que vão buscar ao Senhor aqui e, em particular, de todo o povo dele, o povo de Israel. 3 verdades, meus irmãos, nós vamos ver hoje, mas a nossa grande lição, nossa grande ideia é a seguinte: a dureza espiritual não deve mudar a firmeza da verdade. A dureza espiritual não deve mudar a firmeza da verdade. Nós vivemos em dias, meus irmãos, como nós já falamos várias e várias vezes, inclusive foi tema das nossas ministrações no último retiro de carnaval, nós vemos dos dias da pós-modernidade. E essa pós-modernidade tem criado aquilo que, se não me engano, foi Jonas Madureira, chamou de uma verdade líquida. Ora, se você tem uma pedra de gelo e não subir a temperatura, você tirar daqui para outro lugar, ela vai continuar na mesma forma. Agora, se você tiver aquela mesma quantidade de gelo em forma de água e você levar em uma vasilha cilíndrica e depois passar para uma vasilha quadrada, ela muda de forma. Ela se adapta à vasilha onde ela está. Daí a expressão verdade líquida. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, porque o receptáculo mudou a verdade. Eu sei, meus irmãos, que a verdade não pode ser mudada, mas o pós-modernismo não está nem aí para isso. Ele quer ser agradado. Ele quer não ser incomodado com aquilo que ele ouve. E esse é o perfil da pessoa que você se relaciona hoje. É o perfil que a sociedade moldou nas últimas 5, 6, 7 décadas com a pós-modernidade. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o cristianismo, o evangelho, é uma verdade absoluta, inquestionável, exclusivista e excludente. Ela não negocia a sua verdade, ela é absoluta. Ela não inclui pessoas que não concordam com ela é excludente. E as pessoas não gostam disso. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Nós aceitamos regras excludentes em um monte de coisa. Então, por exemplo, você sonhou a vida inteira ser militar. E aí você consegue entrar lá com 18 anos, pede engajamento, consegue, e todo esse tempo você está se adaptando a regras. É ou não é? Você corta o cabelo de determinada forma, a sua roupa está feita daquele jeitinho. Andou, se você é recruta, você bate continência, meu amigo, você nem procura ver o que é. Ou seja, você se adequa àquelas regras. Você sonhou a vida inteira a trabalhar, digamos, no judiciário. Por mais que você ache que o juiz fulano seja um abusado, seja uma pessoa orgulhosa, você o respeita, você chama com a devida deferência. Você se adequa àquelas regras.
Mas quando chega na fé, especialmente a fé cristã, cada um quer fazer um Frankenstein à sua imagem e semelhança. E a mensagem de hoje, meus irmãos, vai mostrar como que Jesus não adequa à sua verdade. Ele não modifica para agradar aqueles que o estão ouvindo. Muito pelo contrário. Portanto, a dureza espiritual não deve mudar a firmeza da verdade. No versículo 27 e no versículo 28, nós encontramos o começo do embate de Jesus, em que vai uma senhora de uma comissão, diz o texto que lá estavam chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os escribas e os líderes religiosos, saduceus e fariseus. Só sobrou o sumo sacerdote. Ele mandou a cambada toda conversar com Jesus. E o encontro deles com Jesus vai nos ensinar a seguinte verdade: as coisas espirituais serão questionadas por quem nada conhece sobre elas. As coisas espirituais serão questionadas por quem nada conhece sobre elas, sobre essas verdades ou coisas espirituais. Então essa comissão, meus irmãos, vem falar com Jesus. Como nós falamos, eles querem pegar Jesus em alguma contradição, pegar Jesus em alguma coisa que eles poderiam acusá-lo. Agora, essa comissão está temerosa das multidões porque ainda estão apoiando a Jesus. Então eles buscam ser sutis, sem chamar atenção, conversam com Jesus exclusivamente de lado. E eles fazem questionamentos com o objetivo de conseguir uma causa legítima para acusarem e condenarem Jesus à morte. Causa legítima, pastor? Eles são um bando de traíra. Preste atenção, meus irmãos. As trevas são muito astutas. Como eu já disse várias vezes, todos os nossos irmãos que estão presos, hoje por causa do islamismo, mas 3, 4 décadas atrás, atrás da cortina de ferro do comunismo, a prisão deles era justa ou injusta? Justa. Eles desobedeceram as regras e leis daquele país. Perceba, eu não estou dizendo se eram justas aos olhos de Deus. Estou dizendo diante da lei dos homens. A lei da Albânia, por exemplo, dizia: você não pode pregar o evangelho na rua. Você não pode parar as pessoas na rua com a Bíblia aberta e pregar o evangelho. Aqueles que assim faziam eram presos. A prisão foi justa? Foi. Eles desobedeceram às leis do seu país. Agora, eles deveriam obedecer à lei daquele país? Claro que não. Aos olhos de Deus, a lei de Deus estava acima da lei daquele país. Por isso que eu estou dizendo que o que eles queriam era pegar Jesus em alguma coisa que eles, na interpretação que eles davam da lei, haviam ensinado o povo. E veja bem, meus irmãos, não é a primeira vez que isso acontece. Em João capítulo 8, muitos meses antes, nós lemos o seguinte, versículo 56. Abraão, pai de vocês, Jesus está falando com os líderes religiosos, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão havia morrido há mais de 1500 anos antes. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia e alegrou-se. Ele diz: antes de Abraão existir, Jesus disse: eu sou. Antes que Abraão tivesse existido, Jesus disse: eu sou. Você lembra que Jesus conversava com essas pessoas em hebraico e aramaico? Não era em português, muito menos em grego. Você sabe o que Jesus falou aqui em João capítulo 8? Jesus falou para ele: antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma palavra, a mesma expressão que você encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés se vira para Deus e disse: olha, quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu digo? O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que eu sou, lhe enviou. O que o Senhor Jesus fala para os judeus corajosamente é que ele era o Deus de Abraão. Aí o que acontece no próximo versículo? Versículo 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Porque Jesus estava se fazendo igual a Deus. Era esse tipo de coisa que aqui os líderes religiosos queriam pegar Jesus no pulo. Queriam pegar Jesus para poder acusá-lo justamente.
E muitas ocasiões aconteceram, porém, nenhuma delas deu certo, porque o Senhor estava no controle de tudo, no controle da sua história, e ainda não era chegado o tempo da sua morte. A cegueira espiritual, meus irmãos, desses homens, daqueles que deveriam, na verdade, ser exemplo para o povo, é um grande alerta para nós. Por quê? Porque esses homens, a descendência de boa parte deles, podia ser traçada até Arão, irmão de Moisés. Eram pessoas que tinham, por assim dizer, linhagem, que tinham pedigree espiritual. Eram pessoas que eram respeitadas pelo que eram e pelo que sabiam e pela posição que usufruíam. E se eles, prestem bem atenção, estivessem ensinando a verdade ao povo, o povo os ouviria. Se eles, no começo daquela semana, na entrada triunfal, tivessem reunido o povo e tivesse dito a eles: povo de Jerusalém e de Judá, eis aí o Messias anunciado no Antigo Testamento que nós tanto esperávamos. O povo iria olhar para o que Jesus havia dito e feito, iria olhar para a orientação dos seus líderes espirituais, e Jesus seria aclamado como o verdadeiro Messias que ele era. Mas, meus irmãos, a cegueira espiritual deles impedia que eles pudessem ver o que estava diante dos seus olhos. Agora preste atenção. Quantas vezes nós falamos: sou batista, sou filho de batista. Eu sou a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª geração de evangélico. Eu sou crente há tantos e tantos anos. Eu pertenço, eu frequento uma igreja saudável que prega a palavra. Eu conheço muito Bíblia, eu sei teologia, eu oro, eu faço devocional, eu evangelizo. Será que nós não corremos às vezes o mesmo risco de não perceber as coisas espirituais no meio de tanto pedigree? De tanta coisa? Perceba, queridos, que nem o conhecimento dos fariseus, saduceus, e nem isso que eu estou falando sobre nós, são coisas ruins em si. E perceba que nós estamos repetindo o alerta, semana após semana. Nós vivemos na vida cristã, meus irmãos, uma situação de tanto uma coisa quanto outra. Infelizmente, a igreja moderna tem sido ensinada que teologia e que conhecimento bíblico profundo é coisa de seminário, é coisa que o pastor aprende lá para depois não usar mais. O que é uma mentira, uma falácia. O importante é o amor. O importante é Jesus. O importante é o que você vive. Quando na verdade, meus irmãos, o que nós estamos aprendendo é que o que nós cremos deve definir o que nós vivemos. Se nós apenas vivemos, mas não sabemos de onde vem, isso pode ser apenas uma manifestação da minha cultura, de uma boa criação, ou até mesmo religiosidade. Jesus criticava, meus irmãos, os líderes religiosos daquela época, não porque eles não faziam certo, mas porque eles faziam certo com as motivações erradas. Eles faziam certo para serem conhecidos pelas pessoas. Faziam para serem elogiados, para chamar a atenção. Faziam, inclusive, as suas ofertas para que todo mundo reparasse do que eles faziam. E assim, meus irmãos, eles perdiam a oportunidade de realmente conhecer e entender as coisas espirituais, porque eles não viviam elas. Igreja do Senhor, o seu tempo diário com a palavra não tem por objetivo produzir vaidade e orgulho no seu coração. O seu tempo diário com a palavra tem o objetivo de produzir santidade e transformação na sua vida. Obediência. O seu conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, não importa, não tem o objetivo de aumentar o seu valor em si mesmo. Mas quando nós conhecemos, meus irmãos, as doutrinas da graça, quando conhecemos a profundidade do nosso Deus, isso deve produzir em nós profunda intimidade e piedade com esse Deus. Quanto mais conhecemos o tamanho maravilhoso do nosso Deus, devemos ser impactados com a pequenez da nossa vida. E como isso deve produzir em nós quebrantamento, arrependimento. E de novo a melhor ilustração é a do fariseu e do publicano. Você lembra bem que Jesus os usou como exemplo e disse que o fariseu olhava para cima,
satisfeito consigo mesmo, e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. O publicano era o cobrador de impostos, era o traidor do povo, que tirava o dinheiro dos judeus e mandava para Roma. Eu não sou como esse publicano, esse cobrador de impostos. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro a lei, tudo certinho. O publicano, disse Jesus, batia no peito e dizia o quê? Tem misericórdia de mim, pecador. Porque, meu irmão, você pode estar aprendendo tudo que há para aprender da palavra de Deus. Você pode ter uma vida diária diante da palavra do Senhor. Você pode evangelizar. Você pode orar. Você pode fazer tudo o que você deveria fazer. Mas você não tem uma vida perfeita. Nós não temos uma vida perfeita. O objetivo da palavra de Deus, meus irmãos, é mostrar o perfeito espelho da imagem de Cristo, para que nós possamos ser confrontados com essa imagem e dizer: eu ainda não cheguei lá, tem misericórdia de mim, pecador. E é diante das perguntas que eles fazem a Jesus, que inclusive é uma pergunta dupla, né? A pergunta é: com que autoridade? E aí ele pergunta: quem deu essa autoridade? As perguntas que tinham o objetivo de questionar por que Jesus estava fazendo o que ele fazia, ensinando, curando, purificando o templo. Jesus devolve para eles com outra pergunta. E aí, no versículo 29 e 30, nós temos a nossa segunda lição de hoje. A inaptidão proposital nas coisas espirituais deve ser exposta com prudência e sabedoria. Ou seja, de propósito, porque lhes cabia, esses homens tinham uma inaptidão espiritual. O que significa isso? Eles não eram espiritualmente adequados para a função que eles exerciam. Eles tinham o cargo, eles tinham as roupas, eles tinham a pompa, eles tinham o respeito do povo, mas eles não tinham a profundidade espiritual que era necessária para estar aonde eles estavam. Cerca de 20 e tantos anos antes, quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, você lembra bem desse texto? José e Maria procuram entre os parentes por Jesus. A caravana já está voltando para Nazaré. E aí veja que eles não estão lá, eles voltam para Jerusalém. Onde é que Jesus está? No templo. Cercado de pessoas que deveriam saber daquelas coisas, mas tinham uma inaptidão para a função que eles estavam. No caso das pessoas que estão conversando nesse texto, ao meu ver, proposital. Porque lhes cabia bem o status de onde eles estavam. Eles tinham medo de perder a sua posição. Eles tinham medo que os romanos tirassem o resto da liderança espiritual que ainda eles tinham e os privilégios que vinham com isso. Talvez a aposentadoria, depois apenas de 180 dias de mandato. Ah, não, esses são os senadores do Brasil, desculpe, estou confundindo. Talvez plano de saúde, não, desculpe, de novo senadores do Brasil. Mas tinha muitas regalias, muitos privilégios. Tinha muitas situações que eles usufruíam apenas pela posição que eles estavam. A comida era garantida, o sustento era garantido, enquanto que o povo não continha ou não tinha os mesmos privilégios. Então, meus irmãos, Jesus se vira para eles e faz uma pergunta. Respondam-me. E eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Qual é a pergunta que ele faz? O batismo de João era do céu ou era dos homens? Em outras palavras, o batismo de João era algo espiritualmente legítimo ou era apenas uma invenção de um doido à beira do rio Jordão, vestido de peles e que comia gafanhoto e mel silvestre? Venhamos e convenhamos, cara de doido ele tinha, né? Mesmo para os conceitos da época. Gente, ninguém precisava viver no deserto. Tinha casa, tinha cidade. Ninguém precisava comer gafanhoto e mel silvestre. Tinha trigo, tinha comida. Ninguém precisava se vestir de peles. Já tinham descoberto linho. Uma boa roupa feita de linho poderia ser adquirida. E com certeza,
vivendo dessa forma, ele parecia uma figura um tanto quanto questionável quanto à sua sanidade. Então a pergunta é: aquele doido da beira do Jordão fazia alguma coisa que Deus mandou, legítima, espiritualmente legítima, ou não? Ou seja, meus irmãos, aqueles que queriam pegar Jesus numa pegadinha, agora eles têm que responder. E nós sabemos, que lemos o resto do texto, que eles têm um problema sério em responder à pergunta de Jesus. Porque se respondem sim, caem na cilada. Se respondem não, caem nas mãos do povo. E aí, há momentos no ministério de Jesus em que ele se compadecia da cegueira espiritual das pessoas, não é verdade? Que ele compreendia a limitação das pessoas com as quais ele conversava. Às vezes ele compreendia que eles eram mal instruídos. Por exemplo, Jesus na beira do poço com a mulher samaritana. Ela tinha algum conhecimento religioso, algum conhecimento espiritual, mas seu conhecimento era limitado. Jesus se compadece. Jesus explica. E Jesus, meus irmãos, faz com aquela mulher algo que ele fez com poucas pessoas. Quando aquela mulher diz: eu sei que o Messias virá, e ele vai nos falar sobre todas as coisas, ele vai revelar tudo, ele vai acabar com essas dúvidas todas. O que Jesus diz? Ele não conta uma parábola, ele não fala um negócio enigmático, ele não diz o que é, para que ela possa adivinhar. Ele se vira para ela, olha nos olhos dela e diz: eu sou o Messias, eu que falo com você. É uma das declarações mais claras, cristalinas, que Jesus vai fazer em todos os 4 evangelhos. Em outra parte, as pessoas vão dizer para ele: se você é o Messias, fala logo, pare de falar por mistérios. E Jesus não repete para esses a mesma coisa que falou para a mulher samaritana. Jesus continua o, entre aspas, mistério, porque isso confirmava a dureza de coração daquelas pessoas. Ou seja, em muitas ocasiões, Jesus compreendeu a limitação espiritual das pessoas. Não é o caso aqui. O que temos aqui são pessoas que permanecem e persistem no erro. Irmãos, são as pessoas que, dadas as condições para eles entenderem, quais condições? Todo o ministério de Jesus. Você se recorda quando ele curava, e em lugar de dizer: olha, ele curou. O que eles perguntavam? É lícito curar no sábado? Jesus fazia obras tremendas, eles se preocupavam com a religiosidade. Um determinado homem lá no tanque de Betesda estava exatamente carregando a cama num dia de sábado. E se você acompanhar aquela narrativa, se não me engano é João capítulo 9, aquele homem dá um banho de conhecimento espiritual em cima dos líderes. Aquele homem vira para aqueles que estavam lhe criticando porque estava carregando a cama, porque Jesus o havia curado, e diz para eles: olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Por quê? Porque esses homens daquela passagem são os mesmos desta passagem, que apesar de terem sido dados a eles as condições para entenderem, para se arrependerem, eles preferem morrer afogados, abraçados com o peso das suas convicções erradas, do que aceitar o auxílio que Jesus lhes dava quando pregava para eles. Meu irmão, minha irmã, não importa quanto tempo andamos com o Senhor, quando somos confrontados com verdades bíblicas, nós corremos o risco de cometer o mesmo erro que os homens desse texto. Que mesmo diante das provas cabais que o Senhor nos dá, de que a nossa vida, o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, as nossas decisões estão desagradando ao nosso Deus, nós insistimos em fazer aquilo que nós queremos fazer. E nós cumprimos aquilo que, eu não sei se oficialmente se fala, mas que as ciências humanas dizem que é a definição de loucura. Fazemos a coisa do mesmo jeito, mas queremos um resultado diferente. E aí, passado algum tempo, Deus nos adverte de novo, e aí vamos e fazemos do mesmo jeito e queremos um resultado diferente. Algum tempo atrás, pouco tempo, eu não gostei do que aconteceu comigo. E lá, meus irmãos, nas entranhas do meu coração, já estava esfregando as mãos no melhor estilo de vilão de filme. Sabe como é que é? Maquinando.
e vou fazer tal coisa e tal coisa. E aí o que o Espírito Santo me lembrou, além obviamente da coisa óbvia, é de que eu já fiz e tentei essas coisas em episódios anteriores. E me dei mal. E não ganhei absolutamente nada. Não melhorei a situação e, via de regra, a piorei. E lá estava eu seguindo a receita de loucura, tentando fazer a coisa errada do mesmo jeito, esperando que o resultado fosse outro. Esses homens, irmãos, são loucos no sentido espiritual. Eles vêm tentando há 3 anos a mesma coisa. E agora, diante do que Jesus está falando, diante do que ele já fez só esta semana, eles continuam insistindo, depois das palavras que eles ouviram, de Isaías e Jeremias semana passada, sendo falada pelo povo, ainda assim eles insistem. Ou seja, tal inaptidão fica claro na maneira como eles lidam com a pergunta de Jesus, que a gente vai ver no próximo bloco. Seguindo o costume rabínico, em lugar de dar uma resposta simples e direta, Jesus devolve a pergunta deles com a pergunta que nós ouvimos. Qual era o objetivo? Era fazer com que eles se questionassem e percebessem o absurdo dos seus próprios questionamentos. Essa é uma técnica, irmãos, muito valiosa no debate, em que você devolve a dúvida da pessoa na forma de uma pergunta para mostrar a ela, olha o absurdo que você está perguntando. Olha o absurdo da sua linha lógica. E nem assim eles entenderam. Se Jesus fosse uma pessoa qualquer, não havia sentido no que ele fazia. Se ele não fosse uma pessoa enviada por Deus, tudo que ele fazia era obra de um louco. Tudo que ele ensinava, tudo que ele pregava, a purificação do templo, era um louco. Era apenas uma tolice, o delírio de um homem iludido pelas vozes da multidão. Porém, se Jesus era realmente o Messias, tal como João Batista havia afirmado, o que esses líderes estavam fazendo ao se opor a Deus era a verdadeira loucura. Por isso, meus irmãos, se nós estamos agindo na nossa vida fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, fora de verdades espirituais, nós corremos o risco de ver a nossa tolice, a nossa inaptidão sendo exposta da maneira como Jesus está fazendo. E só podemos esperar que seja feita com prudência e com sabedoria como ele faz. E muitas vezes não é. Quem aqui já foi confrontado por um descrente? É uma das coisas, irmãos, mais humilhantes que pode existir. Quando você ouve de uma pessoa que não anda com o Senhor, aquilo que você deveria saber. É a metáfora viva da palavra de Jesus, as pedras estão clamando. Quando de repente Deus falou com você através de outro irmão em Cristo, através da palavra, através direto do Espírito Santo, você não ouviu. Ele usa uma pessoa que ainda não conhece para expor o quão tolo nós temos sido. As coisas espirituais serão questionadas por quem nada conhece sobre elas. Espere por isso. Sua maneira de ser, de agir, aquilo que você crê será questionado, porque as pessoas que não conhecem coisas espirituais não podem entender ou aceitar coisas espirituais. No segundo ponto, essa inaptidão desses homens, que era de propósito, inaptidão nas coisas espirituais, deve ser exposta com prudência e sabedoria. Quando você estiver conversando com pessoas que agem dessa maneira, faça como o Senhor Jesus. Não houve aqui brigas, não houve aqui posicionamentos pecaminosos, mas ele com sabedoria expôs a tolice do coração deles. E aí a conversa continua, meus irmãos, e diante da pergunta de Jesus, eles estão numa sinuca. O que fazer agora? O texto diz que eles conversavam entre si. Se dissermos que o batismo de João Batista é dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Você já percebeu que na pergunta deles já está a condenação deles mesmos? Por quê? Porque, irmãos, eles sabiam o que João Batista havia afirmado. João Batista estava lá na beira do Jordão, pregando o evangelho como? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Lembra disso? E as pessoas vieram.
os soldados vieram. E aí vieram também os líderes religiosos para serem batizados. E aí João Batista, no melhor estilo, perna manca na nuca, fala para eles o quê? Raça de víboras. Quem os ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista sabia que aqueles ali estavam apenas querendo cumprir algo que o povo estava na moda, o povão estava fazendo. Vão ficar bem aos olhos do povo. E eles ouvem essa recomendaçãozinha sutil, gentil, carinhosa de João Batista. Raça de víboras. E aí, meus irmãos, alguns versículos depois, João Batista estende a mão, aponta o dedo para um jovem de 30 anos, mais ou menos, que está vindo em sua direção. E aí João Batista profere uma das palavras, expressões mais emblemáticas da Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu à beira do Jordão naquele dia entendeu direitinho. A mente judaica, meus irmãos, viajou milhares de anos até o Egito, até a 10ª praga, onde Moisés instruiu o povo que separasse um cordeiro, que matasse aquele cordeiro conforme a prescrição que estava recebendo, passasse o sangue no umbral da porta. E lá naquela noite, o anjo da morte iria passar e a casa que estivesse com o sangue do cordeiro, ele não entraria. Mas a casa que não estivesse sinalizada, o primogênito iria morrer. E desde então, a Pessah, a passagem, a Páscoa, é comemorada pelos judeus. Esta é a semana da Páscoa. No dia da entrada triunfal era o dia em que o cordeiro era separado para ser sacrificado na sexta-feira. Ou seja, meus irmãos, quando eles falam, se nós dissermos que o batismo de João é dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Eles sabiam exatamente qual era a mensagem que nos últimos 3 anos estava ecoando desde o Jordão na Galileia até Jerusalém. E até um pouquinho fora do território judeu. Isso demonstra, meus irmãos, como que eles estão endurecidos. E aí nos dá a nossa terceira lição. Aqueles que não possuem interesse em conhecer a verdade devem ser tratados com firmeza. Aqueles que não possuem interesse em abrir mão das suas falácias, das suas mentiras, da sua religiosidade, em troca da verdade e da palavra de Deus, devem ser tratados com firmeza. Preste atenção, firmeza não é mala educação, firmeza não é distrato, firmeza não é rudeza. Firmeza. De que firmeza que nós estamos falando aqui? Jesus, sabedor dessas discussões que eles estão fazendo, sabedor por quê? Tanto pela lógica, como pela sua onisciência, os trata finalmente de maneira firme, dura e terminal. A palavra de Jesus para eles não vai ser, não, peraí, vocês não querem conversar com os universitários, vocês não querem reavaliar a resposta de vocês, vocês não querem mais uma chance? Eu vou dar 3. Já foi uma, tem mais 2. Não. Versículo 33. Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus acaba com qualquer chance do diálogo continuar. Por quê? Porque eles se recusavam a conhecer a verdade. Irmãos, quando defendemos a verdade da palavra de Deus, nós viveremos em cenários favoráveis e desfavoráveis à verdade. Muitos querem ouvi-la, outros não querem saber de ouvi-la. Quando você estiver pregando o evangelho, pregando a verdade da palavra de Deus, você vai encontrar diversas disposições. Você vai encontrar pessoas como Nicodemos, você vai encontrar pessoas como a mulher à beira do poço, mas você vai encontrar também pessoas como o jovem rico ou como os líderes religiosos do texto que nós estamos lendo aqui. Agora, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o evangelho, em verdade e em amor, todas as vezes essa pregação é bem sucedida. Como assim, pastor? A pregação de Jesus agora está sendo bem sucedida? Está. Porque, meus irmãos, quando a pregação é
rechaçada, rejeitada, ela está confirmando a dureza do coração de quem está ouvindo. Quando a pregação é recebida, é aceita, ela está confirmando a ação do Espírito Santo, amolecendo o coração de quem está respondendo. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que o que me importa, o que nos importa é pregarmos a verdade da palavra. A reação vai ser conforme aquilo que Deus soberanamente está agindo na vida das pessoas ou não. Então, meus irmãos, algumas pessoas querem ouvi-la ou não. Porém, hoje em dia, tem sido ensinado que amar as pessoas é tolerar as suas pessoalidades. Tolerar aquilo, o tanto que ela quer ou não quer aceitar da verdade. Ou seja, você prega o evangelho, e aí a pessoa pega aquilo que você entregou, e detalhe, irmão, não é sua, não é seu. Você passou para a pessoa uma verdade externa a você, que é da palavra de Deus, que é do Senhor, e aquela pessoa recebe aquela verdade. Aí o que ela faz? Ela tira um pedaço que ela não gosta, ela modifica outro que ela não se agrada, ela coloca um glitter aqui, porque aqui estava feio aos seus olhos, e aí diz, desse jeito eu posso aceitar. E as pessoas estão dizendo o quê? Que nós devemos amar as pessoas aceitando esse tipo de postura. Eu creio, meus irmãos, que amar as pessoas não significa diminuir ou diluir a verdade. Independentemente da disposição das pessoas, Jesus não negociou a realidade de que ele era o Messias prometido e que rejeitá-lo não seria de boas consequências para aquele povo. Perceba, meus irmãos, que hoje Jesus seria intolerante, politicamente correto. Ele seria acusado das mais diversas coisas que hoje o pós-modernismo acusa aqueles que querem defender a verdade. Nos nossos dias, por causa desse amor mal posicionado, já existe a igreja inclusiva. Você conhece a igreja inclusiva? Onde você pode ter a opção sexual que você quiser. Homo, hétero, bi, trans, alienígena no corpo humano, avatar, o que você quiser. Se você quiser chegar azul, com pernas de madeira e 3 metros de altura, dizendo assim, não, eu descobri que eu sou, depois do filme do Jim Cameron, que eu sou, na verdade, um avatar preso num corpo humano. Pastor, o senhor está sendo sarcástico. Não, não estou. Na Alemanha, tem uma mulher que vive como um gato. Não, eu não estou dizendo que nem nos gols do Fantástico, em que o goleiro pula como um gato. Não, não. Ela literalmente não iria numa clínica humana, ela iria ser tratada na veterinária. Porque ela entendeu que ela é um felino que nasceu no corpo errado. Aí se diz, essa família deve estar tentando tratá-la. Não, é politicamente incorreto você dizer que ela não é uma gata presa no corpo de uma mulher. Aí ela vive se lambendo. Eu não sei, meus irmãos, se ela faz as coisas na caixinha de areia. Eu não li a reportagem ao ponto de querer saber essas coisas. Mas qual é o limite? Quando a verdade da palavra de Deus não é aceita. Porque quando você abre a sua Bíblia, tanto quanto a minha, você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 2, que Deus fez homem e mulher. Pronto, bora para o próximo assunto, porque esse já está resolvido. Mas o ser humano vem desde então distorcendo a verdade de Deus. Romanos capítulo 1 fala muito bem sobre isso. E Deus os tem abandonado a uma disposição reprovável. Romanos capítulo 1. Aqui que uma certa igreja faz, São Paulo tem, Rio de Janeiro já tem também. Deus é amor. Um Deus de amor nunca ia questionar você por uma coisa tão banal quanto a sua escolha sexual. Deus lhe aceita como você está. Lembra desse versículo? Está lá em Acrescentares de Heresias. Porque na Bíblia não está. Inventam coisas. Por quê? Porque isso agrada as pessoas e enche as cadeiras. A igreja está lotada. Absolutamente lotada. Porque são pessoas que passaram por igrejas que talvez foram tratadas de maneira errada, eu reconheço. Que muitas igrejas erram e pecam nisso.
Talvez passaram por outras que foram tratadas da maneira correta, tentaram ser ajudadas, mas elas preferiram, essas pessoas, o seu pecado do que a verdade de Deus. Até que encontraram uma, entre aspas, igreja que diz, não tem problema, você pode ser e fazer o que você quiser. Meus irmãos, não vai demorar, e até a roubalheira de alguns políticos que se dizem evangélicos vai ser justificada. Porque nós vivemos em dias onde as pessoas leem em Mateus capítulo 7 apenas as 2 primeiras palavras. Não julgueis. O resto todo do contexto. O resto todo da Bíblia. Como por exemplo João 7, 24. Façam julgamentos segundo a verdade. Não existem. E quando você vira para alguém, você pode sorrir, pode abraçar, você pode falar com voz plácida, você pode falar sorrindo e você fala a verdade. Você é intolerante. Você está julgando. Perceba, meus irmãos, que no texto que nós acabamos de ler, Jesus não tem essa atitude. Jesus vai declarar agora, e no capítulo 12 todinho, o erro desses líderes religiosos. Ele nem sequer leva o destino ruim que eles teriam como uma razão para poder mudar o seu discurso, a sua verdade. Tipo, deixa eu mudar aqui que eu havia planejado, porque eu contava que eles iam se arrepender. Já que eles não se arrependeram, vamos diminuir um pouquinho. Espera aí que eu vou ter uma reunião com o Pai e ver se a gente pode mudar um pouquinho o nosso plano. Ele não faz isso. Ou seja, amamos as pessoas com a verdade, não sem ela. Infelizmente, irmãos, no campo das ideias, especialmente no campo das verdades espirituais, as últimas gerações têm feito como um médico, que por, entre aspas, amar o seu paciente, e para não causar tristeza ao seu paciente, vira para ele e diz, calma, olha, você tem apenas uma gripe forte, mesmo que o exame diga tuberculose. As pessoas estão enfermas. Elas não estão sofrendo ao nosso redor, meus irmãos, por uma má decisão religiosa. Elas não estão sofrendo de tristeza circunstancial por causa dos problemas da vida. Todas essas coisas podem ser verdade. Casamentos destroçados, filhos e filhas nas drogas, todas essas coisas são realidade na nossa sociedade, mas este não é o problema da nossa sociedade. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos como nós éramos antes, a palavra de Deus diz isso, em meio a homens e mulheres condenados eternamente, assim diz a palavra de Deus. E você dourar a pílula, remover a palavra inferno, tirar a palavra condenação, é um médico dizendo, é só uma gripe. Quando na verdade, meus irmãos, a doença é muito mais grave. Amar menos do que com toda a verdade é, no fundo, um certo tipo de ódio. Que nós não sejamos assim nas coisas mais básicas da criação dos nossos filhos, mas também que não sejamos assim nas coisas mais eternas com as pessoas. Querido, aquela pessoa que você ama muito, talvez um parente, talvez um amigo, ame o suficientemente para que você possa ser claro na verdade com ele. Eu já contei para vocês, em 92, quando eu estava fazendo um estágio no Palavra da Vida lá nos Estados Unidos, nós assistimos um filme fictício, obviamente, em que nesse filme as pessoas sofriam um acidente e 2 pessoas sobreviveram apenas. E ali naquele nanosegundo, fora do tempo e do espaço, depois do acidente, as pessoas que morreram conversavam. E ali dentro daquele carro haviam salvos e perdidos. Todos pecadores, deixe-se claro isso. Mas haviam pessoas que haviam confiado em Cristo como seu Senhor e Salvador, e outros que não haviam confiado. E naquele filme de aproximadamente, ou naquela conversa de aproximadamente 40 minutos, eles chegaram à conclusão da grande negligência daqueles cristãos que nunca haviam falado para eles sobre o Evangelho e sobre a salvação. E agora, de cara para a eternidade, o destino deles seria completamente diferente. Lá em terra, os 2 que sobreviveram, havia uma jovem descrente e um cristão.
braço engessado, cabeça tratada, as marcas do acidente estavam lá. E aí finalmente eles conseguiram se encontrar. E aquele jovem cristão virou para aquela sua amiga, obviamente, irmãos, tudo fictício, ele não tinha como saber o que havia acontecido nos outros 40 minutos do filme. Mas diante daquela experiência de quase morte, aquele jovem vira para aquela sua colega e diz: eu preciso falar uma coisa com você. Eu preciso falar uma coisa para você porque nós quase não sobrevivemos a esse acidente. Eu preciso falar para você porque que eu estava preparado para não ter sobrevivido, para que você possa também estar preparado. Sabe qual foi o resultado daquele filme, irmãos? Nós estávamos em 92, não haviam celulares, nós estávamos numa ilha. Eu me lembro que nós tínhamos aproximadamente 8 orelhões. Nós podíamos contar 20, 25, 30 jovens e adolescentes em cada orelhão fazendo fila. Eles foram imediatamente ao final da reunião. Cataram os seus quarters, as suas moedas de 25 centavos, não se usa ficha nos Estados Unidos. Trocar dinheiro para conseguir moeda, para fazer interurbanos. Alguns haviam vindo, nós estávamos na costa leste, vindo lá desde a costa oeste dos Estados Unidos, do outro lado, para ligar para amigos, parentes e falar do Evangelho. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Sabe por quê? Porque eles perceberam, meus irmãos, que a verdade da palavra de Deus, ela não está na prateleira como uma verdade. A verdade do Evangelho não está para ser colocado para as pessoas como uma opção de verdade. O seu amigo, o seu parente, aquela pessoa que você ama, sendo eu e você negligentes, ela não tem uma outra alternativa, não tem segunda época, não tem prova final. Aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E para não matar nenhum de vocês e você ficar magoado comigo, essa pode ser a última mensagem que eu prego. Meus pais podem ficar sem um filho esta noite. Meus filhos podem ficar órfãos. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. A verdade do Evangelho traz esperança e esperança eterna. Se essa noite você está em nosso meio e você acha essa mensagem dura, lembre-se, ela saiu das ações do homem que todo mundo concorda. Foi o homem mais amoroso que já existiu na história da humanidade, ao ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. E esse homem está dizendo para nós hoje: eu não negociarei a verdade com você. Você pode se achar muito inteligente, você pode se achar muito boa ou bom, você pode se achar o que você quiser, mas no final, o que importará é o que o juiz acha. E o juiz, meus irmãos, só dirá para todos nós um único veredito: culpado. Aí, para alguns de nós, pela graça de Deus, chegará o advogado e dirá: ele é culpado, mas eu paguei já a culpa dele na cruz do Calvário. E aí o juiz vai reverter a sentença, vai dizer: inocente. Não por nossa causa, eu sou completamente culpado. O melhor advogado, o corpo de advogados na terra não conseguiria me livrar. Mas este advogado sim. E com as palavras dele, tudo aquilo que nós somos e fizemos de errado terá sido colocado na cruz do Calvário. A mesma oferta está diante de você essa noite. Não endureça o seu coração, esse é um alerta de Hebreus. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Querido, não vale a pena vencer a briga de orgulho com Deus. Para com Deus vale sempre a pena perder. Vale sempre a pena dizer: tem misericórdia de mim. Vale sempre a pena nos humilharmos. Porque aí nós somos sempre abençoados, sempre exaltados. A dureza espiritual não deve mudar a firmeza da verdade. Que essa noite a firmeza da verdade tenha amolecido qualquer dureza dos nossos corações. E nós possamos, gratos ao Senhor, nos submeter à verdade que Ele tem nos falado na Sua palavra, dia após dia. Vamos orar? Deus querido,
Muito obrigado, porque nosso Senhor não foi apenas um exemplo quando lavou os pés dos discípulos. Não foi apenas um exemplo quando demonstrou perdão ao perdoar aqueles que o crucificavam. Ele foi um exemplo também de hombridade, de honradez, de firmeza. Que em tudo isso, ó Deus, nosso coração possa se agarrar e nós possamos, ó Deus, imitá-lo. Amar com verdade, falar com doçura, com firmeza e nunca negociar, muito menos para a nossa vida, muito menos para as demais vidas, as verdades que a Tua palavra nos afirma. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.